Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Agora há pouquinho vocês assistiram um vídeo de oficina, né? A gente falando sobre como economizar na conta de luz e agora a gente vai ver o vídeo, vocês vão ver o vídeo de física de novo, mas agora com outro tema. A gente vai estar abordando ainda o equilíbrio dos corpos extensos. A gente viu isso na última aula, na aula de terça, e eu comentei com vocês que a gente ia iniciar essa aula de hoje resolvendo os exercícios que eu deixei para vocês fazerem na sexta-feira, na terça-feira, tá? Então a gente vai pular um pouquinho isso aqui, vamos direto para os exercícios que eu apliquei, né? Deixei para vocês fazerem aqui na questão 1, página 353, tá? Então vamos lá. Vamos direto ao ponto, né? Vamos rolar, porque tem muita coisa para a gente fazer hoje ainda. Olha só, quando o pneu de um automóvel fura e se esvazia, é preciso trocá-lo pelo estepe. Na maioria maior parte das vezes, ele está localizado em um nicho no porta-malas do veículo, junto a ele vai ter algumas ferramentas importantes, tá? Como a chave de roda, o macaco e o estepe, né? O próprio estepe. Bom, é possível que os parafusos não se soltem facilmente, a pessoa tem que fazer um esforço grande para poder tirá-los, desatarrachá-los, tá? Suponha que no momento necessário, que o momento necessário para desatarrachar um parafuso seja isso aqui, ó. Esse é o valor do momento angular, tá? E que a chave de roda tenha 30 centímetros de comprimento. Letra A. Qual deverá ser a intensidade mínima da força que deve ser aplicada pelo motorista perpendicularmente ao eixo da chave a fim de conseguir desatarrachar? Bom, isso aqui é bem fácil, tá, gente? Então, nesse caso aqui, basta aplicar o seguinte, ó, o momento deve ser igual à força vezes o comprimento da chave, tá? Ou seja, se o momento é 120 e o comprimento da chave é de 30 centímetros, então fica 0,330 metros, basta passar dividindo. Ou seja, a força é igual a 120 dividido para 0,3, porque esse zero aqui não é importante. Posso multiplicar por 10 em cima e embaixo, então fica 1.200 dividido para 3, ou seja, a força necessária será de 400 newtons, tá? Simples assim. Aplica na fórmula, passa dividindo e resolve então a questão, tá? Não tem tanta burocracia para se resolver ela porque é uma questão direta. Então, com poucos passos a gente chega no resultado, tá? Na verdade, deixa eu ler de novo aqui, né? Então 400 newtons aí a letra A. É isso mesmo. Vamos para a letra B agora. A letra B está aqui embaixo. Considere que o motorista só consiga aplicar uma força de 200 newtons, então ele é fraco. Não sendo suficiente de fato para poder desatarrachar, porque a gente viu que precisa de 400 newtons, tá, gente? Só que ele só consegue exercer uma força de no máximo 200 newtons. Nessa situação, qual deve ser o comprimento da chave aqui para poder desatarrachar? Bom, novamente a mesma fórmula: massa, momento, igual a força vezes deslocamento. Na verdade, o comprimento do braço, né? O que eu quero que apague não apaga de jeito nenhum, né? Então vamos lá. Então, momento é igual a força vezes o comprimento da chave. Nesse caso aqui, a gente quer saber qual vai ser o novo comprimento. Então, eu vou passar a força dividindo. Logo, momento dividido pela força, ou seja, o momento é 120 e a força que ele consegue aplicar é 200, tá? 120 dividido para 200 é a mesma coisa que 4, não, 3 dividido para 5, né? Só simplificar por 4 em cima e embaixo. E 3 dividido para 5 é mais fácil de dividir. Só colocar um zero aqui, 0, 30 dividido para 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Então o resultado é 0,6, tá? 0,6 metros ou 60 centímetros. Então, nesse caso, é ideal que a pessoa tenha uma chave com 60 centímetros de comprimento. Quanto maior o comprimento da chave, tá? Do braço da chave, menor é a força que você precisa aplicar para exercer o mesmo momento de rotação, tá? Muito importante lembrar disso. Agora vamos para a letra C. Suponha que o motorista não seja muito hábil ao manipular a chave, puxando a extremidade com outro ângulo, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, ele está formando um ângulo não é o de 90 graus, que é o ideal. Bom, se a medida do ângulo alfa for seno igual a 0,8 e cosseno igual a 0,6, qual deverá ser a força mínima que ele deve aplicar para poder desatarrachar o parafuso? O momento continua sendo 120. Então lembre-se, momento
Nesse caso que tem ângulo, o momento fica assim, ó, momento é igual a F vezes o comprimento L vezes o seno do ângulo alfa, tá? Olha só, o momento é 120, a força é a variável que eu quero descobrir, o comprimento da chave é 0,30 metros, tá? Que é os 30 centímetros inicial, tá bom? Ele está dizendo aqui pra gente. E o seno do ângulo é 0,8. Lembre-se que eu comentei com vocês, né? A gente ou tem o valor do seno ou a gente precisa usar uma tabela que a gente tem, tá? Mas em geral as questões dão pra gente o valor, tá? Então aqui, ó, basta eu primeiro multiplicar e depois passar dividindo. Então o momento é igual 0,3 vezes 0,8, ó, 3 vezes 8 dá 24. Só que a gente vai ter ó, 2 dígitos após a vírgula, então vai ficar 0,24 F. Como eu quero saber o valor da força, e eu sei que o momento aqui é 120, e eu esqueci de colocar ele aqui, é 120, então F vai ser igual a 120 dividido para 0,24. Ora, se eu multiplicar por 100 em cima e embaixo para tirar a vírgula, tá? Nós vamos ter 12.000 dividido para 24. Ora, 120 dividido para 24 dá 5. 5 vezes 24 é 120 e acrescenta os dois zeros. Ou seja, ele precisaria fazer uma força de 500 newtons, né? Ou seja, no caso, ó, a gente fez isso aqui, ó. A gente viu que a resposta da letra A foi 400 newtons. Mas como ele segurou errado a chave, ele vai ter que exercer 100 newtons a mais aí para poder fazer o mesmo resultado. Então, por isso que o ângulo de 90 graus é o ângulo ideal para fazer o cálculo e desatarrachar os parafusos, tá bom? Agora vamos para a nossa segunda questão, tá? A nossa segunda questão diz assim, ó. É uma questão do Enem bem importante, tá? Bem interessante do ponto de vista do nosso aprendizado. Olha só o que ela diz pra gente. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz. Deixa eu ver como que tá aparecendo para vocês. Ah, tá aparecendo cortado, né? Espero que as outras partes não tenham ficado cortadas. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz com um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizesse a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até ficar em equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida, tá? Então a gente vai resolver aqui a questão 2, tá bom? Como que a gente vai calcular aí a barra da massa? Massa da barra, ao contrário. Então vamos lá. Se você observar aqui no desenho, ó, daqui até aqui, que é a metade não, né? O ponto de equilíbrio, nós temos 3 unidades, que eu vou chamar de 3U, tá? De unidade. E se você observar, por exemplo, ó, aqui temos a força-peso que atua sobre a barra. E aqui nós temos a força-peso do arroz, tá? Então, nessa situação de equilíbrio, nós podemos deduzir o seguinte, que o momento da barra tem que ser igual ao momento do arroz, certo? O momento do peso da barra tem que ser igual ao do peso do arroz. Ora, quanto que vale a massa da barra, por exemplo? Né? Nesse caso aqui, a gente pode deduzir que, como os momentos têm que se equilibrar, né? Um tem que ser igual ao outro, a gente pode deduzir então que o momento é peso da barra vezes o comprimento, tá? No caso, o comprimento aqui vai ser de 1 unidade. A gente vai pegar só uma unidade aqui para o peso da barra, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Peso da barra vezes o comprimento B, que é igual ao momento do arroz, tá? Da barra com o arroz, que vai ser o peso do arroz vezes o comprimento também dele, tá? Comprimento da barra ali naquele ponto. No caso do peso somente da barra, a gente vai observar, tá, gente? Lembrando, professor, por que o senhor vai pegar aqui somente uma unidade, ó, que vai ser aqui no ponto de equilíbrio? Por causa do seguinte, gente, quando você tem um objeto que nem uma barra de ferro,
o peso dela pode ser concentrado no meio da barra, tá? Mesmo que ela esteja equilibrada num ponto que não é o meio, mas o peso se concentra no meio, tá? Como o meio está do lado direito, tá bom? Então ele vai ter que se equilibrar, o peso da barra vai ter que se equilibrar com o arroz, tá bom? Por isso que a gente está separando aqui em dois pedaços diferentes. Como eu quero saber o valor do peso da barra, da massa da barra, lembre-se, peso é massa vezes gravidade. Independentemente, ó, apaga o que eu quero por último. Independentemente, ó, massa vezes gravidade, independentemente de qual dos dois, ó. Então, tanto o peso da barra quanto o peso do arroz é massa vezes gravidade. No caso, o comprimento por peso da barra é somente uma unidade, enquanto que do arroz, né, vai ser 3 unidades, como eu mostrei para vocês, tá? Por que que no peso da barra é somente uma unidade e não 5? Porque o peso se concentra na metade, e se você observar aqui, ó, é uma unidade na metade, tá bom? Lembre-se sempre disso. Outro detalhe importante, ó, apesar do peso da barra, da massa da barra e da massa do arroz serem diferentes, a gravidade é a mesma para ambos, tá? A letra U pode se cancelar, então a gente pode dizer que a massa da barra é igual a 3 vezes a massa do arroz, tá? Deixa eu conferir como que está aparecendo aqui, então não está cortado. Bom, como a massa do arroz é 5 kg, então a massa da barra é igual a 3 vezes a massa do arroz, ou seja, a massa da barra vai ser igual a 15 kg, tá? Que é a resposta letra E, tá certo? Então, com isso, a gente finaliza as questões que eu deixei na última aula, tá? E eu vou falar do conteúdo de hoje, e aí vai ficar as questões 3, 4 para vocês fazerem na plataforma, tá? Essas próximas questões que vocês veem aí na apostila de vocês, tá bom? Então vamos voltar lá em cima, alguns centímetros aqui para trás, né? Vocês vão voltar uma folha aí, caso vocês estejam duas folhas na verdade, né? Caso vocês estejam conferindo, e nós vamos ver o equilíbrio de um corpo extenso, que basicamente é aquilo que a gente viu agora há pouco. Bom, quando um corpo extenso está em equilíbrio, por exemplo, aquela barra, isso significa dizer que a barra não roda, tá? Ela não cai, o objeto que está sendo pendurado nela ou que está balançando junto com ela não cai, ela fica em um estado de equilíbrio, ou seja, não há translação e não há rotação. Por não haver translação, isso significa dizer que as forças, todas as forças estão se equilibrando, ou seja, a resultante é nula. E além disso, o momento de todas as forças também vai ser nulo. E esse momento a gente vai estudar usando essa fórmula e essa fórmula, mas nos exercícios vocês vão entender o que de fato a gente vai fazer, tá? Para isso, para a gente ver os exercícios, eu vou abrir aqui o Paint, deixa eu pegar ele aqui e deixa eu ativar ele aqui no OBS. Pronto, vocês estão vendo aí, nós vamos ver como que vai funcionar esse equilíbrio, tá? Vamos começar por uma questão bem simples, que diz o seguinte, ó. Na figura abaixo, suponha que o menino esteja empurrando a porta, esse molequezinho aqui, ó, esteja empurrando a porta, inicialmente em repouso com essa força a essa distância. Então ele está bem na pontinha da porta, tá? Enquanto que esse homem está quase encostado na outra ponta da porta, exercendo uma força bem maior do que a do menino, mas a distância é bem menor. Ele quer saber qual das características abaixo vai acontecer. Bom, letra A, a porta estaria girando no sentido de ser fechada, então a letra A diz que ela está fazendo esse sentido. A B diz que ela estaria girando no sentido de ser aberta, ou seja, ela está dizendo que o menino vai conseguir empurrar a porta, né? Vai conseguir abrir a porta. Letra C diz que está em equilíbrio, né? Que não gira para nenhum dos lados, então está em equilíbrio. D, o valor do momento aplicado à porta pelo homem é maior do que a do menino. E E, a porta estaria girando no sentido de ser fechada, pois a massa do homem é maior do que a do menino, tá? Bom, a gente pode descartar a letra E, porque não importa, gente, quem é maior, né, em termos de massa, o que importa é a força que você está aplicando. Então, não importa se vai ser o homem mais forte do mundo, por exemplo, o super-homem, se ele aplicar uma força, sei lá, de 15 newtons, e eu, aplicando uma força de 100 newtons, vou conseguir superar ele, tá? É claro que estamos falando de força que está sendo aplicada e não de, digamos assim, de potencial de aplicar uma força, que são duas coisas diferentes, tá?
Você pode ter massa muscular suficiente para exercer bastante força sobre um objeto, mas você pode não fazer isso. Exemplo, você pega um ovo e você consegue segurar ele sem esmagar, porque você equilibra a força. Então, basicamente é isso. Mas não deixa eu sair dessa tangente aqui e voltar para o contexto, que é o seguinte. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a força do menino, o momento da força do menino e calcular o momento da força do homem. Tá? Então vamos lá. Do menino é força 1 vezes a distância 1. Logo, é 5 vezes 2, que vai dar 10 newtons metro, tá? Esse é o momento que o menino aplica, 10 newtons metros. Já o homem aqui, ele é a força 2 vezes a distância 2. A força que ele aplica é de 80 newtons, porém a distância que ele está é de 10 centímetros, ou seja, 0,1 metros, 0,10 metros, tá? Multiplicando, o resultado vai dar 8 newtons. Portanto, o menino aplica uma força maior. Então, a alternativa que fala isso vai aplicar uma força maior, não. Vai ter um momento de rotação maior do que do homem, tá? Então, a letra B é a resposta correta, tá bom? Então, B é a resposta correta. O menino tem um momento angular maior do que o do homem, tá? Segundo exemplo, esse exemplo aqui é uma das tarefas complementares que tem lá no site, tá? Então, e essa é uma questão um pouco mais complexa de interpretar, mas vamos fazer ela, tá? Diz o seguinte, essa questão. O guindaste da figura acima pesa aqui 50 mil newtons, sem carga, e os pontos de apoio de suas rodas no solo estão no eixo X aqui, ó, no ponto 0 e no ponto menos 5. Ele diz que o centro de massa é esse aqui, ó. Esse é o centro de massa. E fala pra gente que na situação mostrada, ele pergunta qual que é o maior peso que pode ser colocado aqui para que o guindaste possa levantar ele, né? Se for muito pesado, o guindaste vai simplesmente, essa parte aqui vai elevar essa aqui, ela vai sofrer essa rotação. Não é isso que a gente quer que aconteça, tá? Então a gente precisa saber qual que é o maior peso que ele pode levantar. Nesse caso aqui, a gente vai observar o seguinte. Primeiro, em termos do eixo do peso, nós vamos observar que a distância do centro de simetria, tá? Do centro de massa para o peso, nós vamos observar que são 5 unidades, ou 5 metros, tá? Do menos 3 por 2 são 5 metros, ó. 3 metros, 5 metros. Agora, observem ainda que do centro de massa para o centro de rotação aqui do guindaste, nós temos 3 metros aqui embaixo, ó. Então, nós temos 5 metros aqui, tá? Daqui para o peso, e nós temos 3 metros da roda para o eixo de simetria. Então, para que haja equilíbrio, nós temos o seguinte, que a soma dos momentos tem que dar zero, tem que se equilibrar. Ou seja, o momento da normal do objeto, que a gente aprendeu normal na aula do caderno passado, tem que ser igual ao momento do peso. Ou seja, a força normal, que é a força que empurra o objeto para cima, né, que não permite com que o guindaste afunde, e a força peso, que empurra o objeto para baixo, elas precisam se equilibrar. Nesse caso, nós temos o seguinte, quanto que vale o momento normal? É a força normal vezes os 3 metros, tá? Que é a distância do eixo de simetria, do eixo centro de massa do guindaste para a roda dianteira, que é onde vai ficar acumulado o peso, né? Onde vai forçar mais. E o momento do peso é o peso vezes a distância que ele tem em relação ao centro de massa, que é 5. Ora, a normal, ela vai ser o valor do peso do objeto, que é 5, do peso não, do peso do guindaste, mais o peso que é colocado lá. Então, por exemplo, quando eu fui resolver essa questão a primeira vez, eu esqueci do peso e acabei errando, tá? Porque eu esqueci do peso aqui, que quando você coloca um objeto num guindaste, você tem que incluir o peso que você colocou mais o peso do guindaste. Você não pode esquecer, tá bom? E do outro lado, nós temos o peso que a gente quer encontrar. Que nesse caso, eu esqueci de multiplicar por 3 aqui. E do outro lado, fica 5 vezes o peso, tá? Efetuando a distributiva, nós vamos ter 50 mil vezes 3, que vai dar 150 mil.
mais 3 vezes o peso é igual a 5P. Vamos passar o peso, o 3P para o outro lado, então 150.000 é igual a 5P menos 3P, que vai dar 2P. E aí nós vamos pegar esses 2P e vamos passar dividindo. Só que ao dividir, nós vamos concluir que o peso então vai ser de 75.000 newtons, tá? Esse é o peso que pode ser colocado aqui. Lembrando, isso aqui é o peso, tá, gente? É uma força. Caso você quiser saber a massa, ou seja, quilograma, bastava você dividir por 10. Logo, no máximo, esse objeto aqui pode ter 7.500 quilos, tá? Então é uma observação muito importante. Caso a questão pedisse massa, você teria ainda que dividir por 10. Lembrando que massa, peso é massa vezes gravidade, tá bom? Então a gente finalizou o nosso segundo exemplo. Bom, então vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Nosso terceiro exemplo é esse aqui, da barra. Bastante parecido com o anterior, só que vai ter algumas particularidades aí que é interessante de eu estar argumentando com vocês, tá? Olha o seguinte, uma barra AB homogênea e de seção reta e uniforme de 80 centímetros de comprimento e peso de 50 newtons está apoiado num ponto O, como mostra a figura, essa figura abaixo. O peso Q é de 100 newtons. Então aqui a gente tem um peso de 100 newtons para baixo, né? Claro. Então aqui nós temos 100 newtons. Nós temos o que mais? Que o peso da barra é 50 centímetros, 50 newtons. Também vai apontar para baixo na metade dela aqui, né? 50 newtons para baixo. E aí nós vamos perceber o seguinte, aqui é 20 centímetros, ela vai ter 80 centímetros. Então, por exemplo, aqui na metade, daqui para cá, nós temos 40 centímetros ainda. E do meio aqui do meio da barra para esse ponto do equilíbrio aqui, também nós vamos ter 20 centímetros, né? Totalizando 40 mais 20 mais 20, 80. A pergunta é, para o equilíbrio horizontal da barra, deve-se suspender a extremidade A um peso D. Então a gente quer saber que peso eu ponho aqui para que haja um equilíbrio, ou seja, para que a barra não desça, tá? Então vamos lá, vamos para o nosso cálculo. Bom, como a gente viu anteriormente, o momento tem que ser igual a zero. Ou seja, o peso que eu tenho que colocar aqui, então vamos lá, vamos fazer separado. O peso, vamos colocar aqui do lado A, o momento do lado A tem que ser igual ao momento do lado B. Quem que é o momento do lado A? Seria esse peso que eu não sei quem é, vezes a distância aqui, ó, que é 20 centímetros, tá? Eu vou colocar aqui 0,20 metros. E do outro lado, nós vamos ter o momento de B, que é dividido em duas partes, que é do peso da barra mais o peso do objeto Q. Então, nós vamos ter o peso da barra, que é 50 newtons, vezes o comprimento, que é 0,20 metros, mais o peso do objeto, que é 100 newtons, vezes o comprimento, que é 40 centímetros, ou seja, 0,40 metros. Agora é só resolver essa continha, tá? Ah, professor, mas aqui tem dois momentos, né? Sim, é o momento da barra e aqui é o momento do objeto Q, tá? Esse momento B é o momento do lado B e do lado A, que eu dividi assim. Bom, multiplicando isso aqui, nós teremos 0,2P. E do outro lado, 50 vezes 0,2 dá 10, mais 100 vezes 0,4 dá 40. Ou seja, 0,2P é igual a 50. Bom, vamos passar o 0,2 dividindo, então 50 dividido para 0,2, tá? Deixa eu ver se eu fiz algum cálculo errado aí. E sim, vai ter um cálculo errado, tá, gente? Um cálculo errado não. Uma distância errada. Aqui, ó, é 40 centímetros, mas eu tenho que contabilizar a partir do eixo de simetria, né? Então é 60 centímetros. Então aqui é 60, tá? Então aqui vai dar 60 no final. E aí, juntando tudo, vai dar 70 newtons, tá? Aí quando você passa 0,2 dividindo, vai ficar 70 dividido para 0,2. A gente vai multiplicar por 10 para simplificar. Ou seja, 700 dividido para 2, que dá 350
newtons, tá? Ou seja, letra C. É uma questão simples, só tenha cuidado para não errar igual eu fiz aqui, tá? Esquecer que você tem que pegar a partir do eixo de simetria. Como eu expliquei aqui, ó, é a partir do centro e não a partir do, por exemplo, da roda, tá? Não é a partir da roda aqui que você teria que pegar, que é a mesma coisa. É a partir do centro e não a partir da metade por causa do peso, tá? Então, resposta final, 350. E para finalizarmos nossa aula de hoje, nós vamos fazer esse último exercício aí, tá? Quero que vocês estejam preparadíssimos para fazer os nossos exercícios que eu vou, né, que estarão na plataforma daqui a pouquinho, após acabar o vídeo, tá? Todos, quero que todos façam. E nós vamos ter o seguinte, ó. Após uma aula sobre o princípio das alavancas, alguns estudantes resolveram testar os seus conhecimentos no playground, determinando a massa de um deles. Para tanto, os quatro sentaram-se estrategicamente na gangorra homogênea da figura, na distensão transversal constante e blá blá blá. A pergunta é, de acordo com, né, esse trecho aqui, qual vai ser o valor da massa desconhecida? Que seria desse carinha aqui, ó. Qual vai ser o valor da massa desse carinha aí? Bom, uma coisa que é interessante, eu vou tirar um print aqui, ó, para mostrar para vocês. Vai ficar mais resumido, não é a minha letra, tá? Mas eu peguei aqui da plataforma, só porque vai facilitar a minha vida aqui. Então nós temos os quatro objetos, os quatro estudantes, que estão representados pelas quatro setas, tem as distâncias aqui em cima e nós temos aqui o referencial de quem está faltando, que é o x. Nesse caso, o momento do lado esquerdo tem que ser igual ao momento do lado direito, tá bom? Ou seja, nesse caso, matematicamente a expressão fica assim, ó, o momento, a soma de todos os momentos tem que ser igual a zero. Ou seja, o momento do lado esquerdo tem que ser igual ao momento do lado direito, tá? Ou seja, o peso de cada um deles, tá? O peso, por exemplo, vamos colocar assim, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, o peso do primeiro, que é o momento, tá, do esquerdo, o peso do primeiro vezes a distância, que eu vou chamar de B1, mais o peso do segundo vezes a distância B2, igual ao peso do terceiro vezes a distância B3, mais o peso do quarto estudante vezes a distância B4, tá? Olha só, peso, gente, é massa vezes gravidade. Então, se esse cara tem 54 quilos, o peso dele é 540 newtons. Desse aqui, 360 newtons, ou seja, só multiplicar por 10, tá? Só multiplicar tudo por 10 aqui, ó. Esse aqui vai dar 270 newtons e o peso do carinha X aqui é 10x, ou seja, é 10 vezes a massa dele, tá bom? Então vamos substituir esses valores aqui. Lembrando, o peso do primeiro, 540. A distância dele, ó, é 2,5 metros, porque eu não posso pegar somente a distância dele para o segundo, tá? Tem que pegar tudo, então é 2,5. Mais o peso do segundo, que é 360, vezes a distância dele, que é 1,5 metro, igual ao peso do terceiro, que é 270, vezes a distância dele, que é 2, mais o peso do segundo, do último, que é 10x, vezes a distância dele, que é de meio metro, tá? Aí é só resolver essa continha bem simples. Olha só. Multiplicando 540 por 2,5, eu vou fazer isso na calculadora para ser mais simples. Vocês não vão ver, tá? Mas vocês podem conferir aí. 540 vezes 2,5 vai dar 1.350. Mais 360 vezes 1,5, que vai dar 540. Igual 270 vezes 2 vai dar 540 também, mais 10 vezes meio dá 5, né? É dividir por 2. Esse 540 vai cancelar com esse 540 quando você passar para o outro lado negativo, ou seja, 5x vai ser igual a 1.350. Passa-se o 5 dividindo, então teremos 1.350 dividido para 5, que vai dar, ó, 13 dividido para 5 dá 2, 2 vezes 5 dá 10, então vai sobrar 3. 35 dividido para 5 dá 7, e aí acrescenta o 0, tá? Nesse caso aqui, esse seria a massa. Deixa eu ver se eu errei alguma conta. Provavelmente eu errei alguma conta aí, porque senão é para ter dado certinho, né? Ah, já vi onde eu errei. E aqui, ó, tá vendo que a distância aqui eu coloquei só meio? Eu falei para todos aqui, certo? E essa aqui não é só meio, tá, gente? Que é 2,5, tá?
Então 2,5 vezes 10 dá 25, tá bom? Então aqui fica 25, aqui vai dividir por 25. Então 1.350, vou até fazer aqui, ó, dividido para 25, vai dar 5, 5 vezes 5 vai dar 5, vai 2, 2 vezes 5, 10, mais 2, 12, e sobra 10, baixo zero, 100 dividido para 25 dá 4, ou seja, 54 é o resultado final, tá? Então, dá 54 quilos, tá? Então, tenham cuidado aí para não esquecer nenhum valor, senão a conta vai dar errado, tá bom, pessoal? Então, peço a vocês que deixem um like aqui embaixo, também comenta aqui para eu poder fazer chamada, e qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp. Não esqueçam de fazer as atividades. Não deixe acumular elas. E até a nossa próxima aula. Falou, pessoal. E até amanhã. Fui.